Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada em Carla Zambelli novamente. Aí ela está na Itália, né? Ela saiu do Brasil, foi para a Argentina, Miami. Ela estava em Fort Lauderdale e de lá, Miami, ela foi direto para Roma, na Itália. Agora ela está quietinha, porque o pessoal acabou conseguindo localizá-la em Miami, depois que ela bateu uma foto assim ao ar livre, né? Aí o pessoal descobre, gente, os prédios, né? As construções, a arquitetura e a vegetação, a geografia, você consegue descobrir com geolocalização, né? E aí descobriram que ela estava em Fort Lauderdale, na Flórida. E agora que ela já está em Roma, aliás, está na Itália, ninguém sabe onde. Ela desembarcou em Roma, né? E não se sabe onde ela está. E ela falou que vai se apresentar às autoridades italianas, que ela está lá de forma legal, ela não quer ficar devendo nada para o governo italiano. E eu estava lendo aqui o La Stampa, que é um jornal italiano, né? Tem o Correio della Sera, tem aqueles outros jornais que agora esqueci o nome, italianos que são famosos, mas o La Stampa está dizendo aqui, o La Stampa é um jornal esquerdista, né, gente? Dizendo que a deputada ultraconservadora, pelo menos eles não chamam de fascista, nazista, né? Ou extrema direita, mas chama de ultraconservadora, mas não é ultra extrema direita, né? Dizendo que ela chegou a Roma, condenada a 10 anos de cadeia, pela invasão lá no CNJ, nada comprovado, tudo uma mentirada danada. Ela é meio doidinha, né? É meio doidinha. Mas não tem nenhuma comprovação. Só que ela contratou um cara de TI, de informática, para reformular um site dela, e no mesmo período em que o cara estava contratado pelo gabinete dela, ele invadiu o CNJ, o tal do Walter Delgatti, e colocou lá um mandado de prisão do Alexandre de Moraes, mandado este expedido pelo próprio Alexandre de Moraes. Uma piada, né? Aliás, bem interessante isso aí, né? Na entrevista, a Zambelli afirmou que está na Europa por motivo de saúde, ela foi para os Estados Unidos também por motivo de saúde. Esse pessoal vive doente, né, gente? Nossa. E também para denunciar a ditadura. Ela meio que se comparou com o Eduardo Bolsonaro, mas são coisas completamente diferentes. Eduardo Bolsonaro não foi condenado a nada, apesar da gente poder questionar essa condenação, mas houve uma condenação, né? E o Hugo Mota, gente, já meio que largou a mão dela, né? Deixa eu ver. Ela falou que não estou abandonando o país, é um ato de resistência. Ela também anunciou a intenção de pedir licença voluntária do parlamento. E aí ela ainda tem que pagar 300 mil euros por danos coletivos. Gente, um monte de coisa aí. Tá desse jeito aqui em euros, né? Por conta do jornal La Stampa, né? Zambelli fugiu do Brasil, disse Angelo Bonelli, deputado do AVS, e também co-porta-voz do Europa Verde, dizendo que hoje apresentei uma pergunta urgente ao ministro do Interior, Matteo Piantedosi, e ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani, aqui, ó, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol, implementando o acordo de cooperação judiciária em matéria de extradição, né? Esse deputado é esquerdista, né? E está cobrando providências do Ministério do Interior e do Ministério das Relações Exteriores com relação a essa troca de presos e tal. Ele até fala sobre um caso aqui de um general líbio que foi extraditado depois de ter sido condenado pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI, que inclusive está sofrendo intervenções e sanções lá do Trump, por conta do TPI ter colocado o nome de Benjamin Netanyahu como criminoso de guerra, né? Então o TPI agora está desse tamanhozinho, mas esse general Al-Masri, da Líbia, foi deportado, né? Então existem essas nuances na justiça italiana com relação a quem é cidadão nato, aquela pessoa que nasceu na Itália, e aquele que conseguiu uma cidadania por meio de um parentesco, um avô, pai, avô, bisavô, tetravô, trisavô, etc. Então, é complicado. Mas para fechar aqui, Hugo Mota falou que ela vai perder o mandato mesmo, né? Ela pediu licença e o Hugo Mota deu 127 dias de licença para ela. E ao mesmo tempo ele chega e fala
que o seguinte: depois do julgamento da corte, não cabe mais à Câmara votar se mantém ou caça o mandato de Zambelli. Ele declarou que a decisão judicial tem que ser cumprida. Mas a Câmara pode suspender isso aí, gente, porque ela tem foro privilegiado. Antes de tudo, assim como o Ramagem lá, naquele núcleo do golpe de Taubaté do Bolsonaro. Ele é deputado federal também. Está sendo interrogado lá pelo STF, foi interrogado ontem pelo Alexandre de Moraes. Acho que o interrogatório continua daqui a pouco, né? Hoje é dia 10 de junho. São 9h40 da manhã agora, estou gravando esse vídeo aqui e estou aguardando esses depoimentos começarem lá no STF. Mas assim como o Ramagem, ela também é deputada federal e ela tem foro privilegiado, assim como Eduardo Bolsonaro também, mesmo estando licenciado, né? Aí eles falam em foragida da justiça, né? Aí o interessante é a gente ver também a questão do Twitter, que está recorrendo no STF, porque o STF pediu para suspender as contas do Twitter dela, Twitter na Meta, no X, né? No X do Elon Musk, na Meta do Zuckerberg, no Facebook, Instagram, bloquear tudo, bloqueia a conta bancária. E o interessante, e que me parece um absurdo, é o bloqueio das contas da mãe dela e do filho dela, de 17 anos de idade. Gente, ela foi condenada, ok? Podemos questionar? Podemos. Então bloqueia ela. Não vai bloquear a mãe dela e o filho dela, né? E o X então recorreu, né? O Twitter, né? O Twitter questionou a decisão após cumpri-la. No recurso, o X pede que a decisão seja revista e alega que a suspensão deveria se limitar a conteúdos ilícitos e não a suspensão total do perfil dela. Isso é o que diz a lei que foi aprovada no Congresso, que regula as redes sociais, que já existe uma lei que regula as redes sociais no Brasil, né? Então, a decisão de Alexandre de Moraes determinou às empresas que gerenciam redes sociais o bloqueio da deputada no Getter, que aliás ninguém usa o Getter no Brasil, até tem o Getter, mas quase não uso. A Meta, que é Instagram, Facebook e WhatsApp, o LinkedIn, que é o LinkedIn, que o pessoal chama aqui, né, que é aquela rede social só para trabalho, né, o TikTok, o X, né, o Twitter, o Telegram e também o YouTube. E a multa diária que o Alexandre de Moraes está pressionando, né, é de R$100 mil por dia, multa diária de R$100 mil se for descumprido isso aí. Moraes também determinou que as empresas forneçam dados cadastrais das contas dela à Corte, ao Supremo Tribunal Federal, né? A multa diária a Zambelli é de 50 mil caso ela faça postagens nessas redes sociais ou na conta de terceiros. Cara, é bizarro, né? Cara, a mulher é deputada federal. Foi condenada? Foi. Há como recorrer? Cara, pelo jeito não, senão ela não teria ido embora do Brasil, não teria fugido. Não tem como recorrer, gente. A situação é complicada pra caramba, né? Será que ela poderia pedir um outro julgamento? Não sei, porque chegou no Supremo, você vai reclamar com quem? Com o bispo? Não tem como, né? Aí o jeito é ir embora mesmo. Fazer o quê, gente? Ou tentar recorrer em algum tribunal, algum organismo internacional, não sei, a OEA. O TPI está desse tamanho, o TPI não está valendo nada, né? Aquele Tribunal Penal Internacional lá, não sei qual seria a estratégia dela, ou esperar essa coisa toda arrefecer aí. Agora eu não sei, eu não acredito não. O que vai acontecer daqui para frente? Bolsonaro preso, aquela turma toda lá, os 7 serão presos, o Braga Neto já está preso e eu acredito que a coisa ainda vai piorar, como disse a Mortadela Lima na Globo News. A coisa vai recrudescer, né, gente? Eu não sei não, sinceramente. A gente fica preocupado com o que vai acontecer no ano que vem, né? O que será que vai acontecer no ano que vem, que tem eleição, hein, gente? Caramba, eu sei que eu fiz um vídeo aqui falando sobre o inquérito das fake news que vem tirando todo mundo da direita do caminho. Inclusive empresários, deputados, senadores, apoiadores, está todo mundo sendo colocado, né, para escanteio.
gente que está sendo presa, perdendo mandato, sendo ameaçado, perdendo rede social. Você vê que a coisa vem devagarzinho acontecendo, já tem 6 anos, né? Do inquérito do fim do mundo lá de 2019, do Dias Toffoli, do amigo do meu pai, né? E o que aconteceu de lá para cá é que pelo menos umas 100 pessoas que eram importantes, o dono da Havan, o dono do Coco Bambu, são empresários, e outros, né, que estavam no WhatsApp falando lá, aquelas besteiras que todo mundo fala no WhatsApp, foram investigados, né, depois de um vazamento, para Gestapo, né, porque a coisa está desse jeito, né? Vizinho entregando vizinho para Gestapo, e a Gestapo leva embora, né? Aí você não sabe o que vai acontecer. Ano que vem vai ser realmente um ano muito difícil. Eu acho que vai ser uma eleição muito complicada ano que vem. Lula está desse tamanho, uma porcaria de governo, só falam em aumentar imposto, viajando pelo mundo, gastando com aquela mulher dele, esbanja, trocadora de fralda, aquele cachaceiro lá que virou um zero à esquerda essa presidência, né? Não tem nada que preste. Tem o Haddad fazendo merda aí, falando em aumentar o IOF, que vai inviabilizar um monte de novos negócios, né? Vai aumentar a tarifa para quem manda dinheiro para fora, né? Para aposentadoria privada. Cara, ano que vem vai ser complicado, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tem o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, a Carla Zambelli na Itália, Bolsonaro no banco dos réus, junto com os outros 6, né? Todos militares. E vamos aguardar. O jeito é aguardar para ver. O que vocês acham, hein? O que será que vai acontecer, gente? Tá difícil, hein? O Brasil tá complicado, hein? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.